explicar o amor de mãe. Uma relação de entrega, carinho, cuidado e muita dedicação. Esse sentimento nem sempre precisa de 9 meses para ser gerado. Ele também pode ser desejado e construído. Conheça a história dessa mãe que sempre sonhou em adotar um filho e emocione-se com esse belíssimo exemplo de maternidade. Maria da Paz sempre quis adotar um bebê, mas não sabia que o filho do coração seria uma criança especial. Foi assim que começou essa história de amor e doação. Vitor chegou na minha vida através de uma mulher que veio de Montalvânia, e ela ficou aqui em Januária, era mãe solteira, e ela estava doando, sabe? E aí então eu conversei com meu esposo e a gente resolveu adotar. E a gente adotou ele. No início a gente não sabia que ele tinha problema. De 3 meses em diante veio aparecendo os problemas, sabe? A gente foi correndo atrás, levando no médico, foi para Montes Claros, chegou aí até em João Jacques, tirou a tomografia, onde descobriu a má formação cerebral. Ele não tinha coordenação, ele não pegava, ele não olhava. E aí foi onde a gente foi e descobriu que ele tinha algum problema. Só que a gente achava que ele não enxergava. Depois não era isso, era outro problema, né, que apareceu. É assim, mudou um pouco, porque eu não estava esperando, né, que a minha filha é toda normal, eu não estava esperando. Só que a gente hoje tem que estar preparada para tudo. Então, a partir do momento que foi descoberto o problema, eu tive que encarar, pedir Deus força, né, que primeiramente a gente tem que pegar na mão do Senhor para que dê força para a gente continuar a caminhada. E foi aí onde continuou. E hoje é o tesouro que Deus me deu. João Vitor dormiu durante toda a entrevista. Segundo a mãe, é sempre assim. A criança troca a noite pelo dia. Quando ele chegou à família, tinha apenas 15 dias de vida. Foram 6 meses de guarda provisória. Em 1 ano, a adoção legal já estava concluída. Na época, Maria da Paz já estava casada com seu José. Suas filhas biológicas do primeiro casamento contam um pouco dessa história de superação. Era o sonho da minha mãe, era um sonho assim, que a gente convivia com ela, era muito grande, ela tinha um desejo muito grande de adotar uma criança. E aí quando essa criança veio com deficiência, eu lembro que no dia que ela chegou de Montes Claros com os resultados dos exames, ela entrou pro quarto e ela chorou muito, e a gente não sabia. Aí depois ela chamou eu e minha irmã no quarto e contou para nós que ela ia precisar da nossa ajuda, porque ele tinha um problema, né? Então isso me marcou muito. E depois da vinda de João Vitor para cá, a nossa vida mudou muito. A gente começou a ver o mundo com outros olhos, a gente começou a perceber que a gente vivia num mundo muito sem amor. E depois de João Vitor, a gente descobriu o que é amar, como é o amor de verdade, né? Quando minha mãe adotou João Vitor, eu era adolescente, né? Então eu não tinha maturidade nenhuma. Então foi difícil, assim, até porque eu era, né, a caçula. Então foi difícil, porque na época ela não sabia, e aí depois de um tempo eu que olhava ele para ela trabalhar, né? E aí eu comecei a perceber que eu brincava com ele e ele não respondia. E aí eu falei pra ela e tudo, e aí a gente pensava que ele só tinha um problema na vista, e aí acabou que descobriu a deficiência dele. Então pra mim, na época minha mãe sofreu muito e tal, mas ela não desistiu dele. Pelo contrário, ela ainda quis ele ainda mais, né? Então foi João Vitor, não só para mim, mas para toda a minha família, para todas as pessoas que têm contato com a gente, as pessoas, amigos da família, ele trouxe muita maturidade. A gente hoje vê a vida de outra forma. Às vezes as pessoas não dão valor à vida. E nós, tendo João Vitor nas nossas vidas, a gente dá valor a coisas pequenas que as pessoas não dão. Então eu acho que negativo, não teve nenhum lado negativo dele não, pelo contrário. A minha mãe, com a atitude de querer mais o João e de amar ele tanto, minha mãe, pra mim, é o maior exemplo de amor ao próximo. Na maioria das vezes, por trás da adoção, estão histórias comoventes. Maria da Paz conta para a nossa reportagem de onde nasceu o desejo de adotar um filho.
É porque eu fui adotada e meu desejo era de adotar uma criança, porque a minha mãe adotiva, às vezes me reclamava, chamava atenção, puxava minha orelha, e eu achava que ela não tinha carinho por mim. Eu tinha aquilo, sabe? Aí eu falei, um dia eu vou adotar uma criança para mim saber como que é o amor de uma mãe adotiva. Só que é totalmente diferente. Hoje eu sei o que ela me amava. E deixa uma mensagem para as mães que, como ela, têm a missão de amar e cuidar de uma criança com deficiência. O que eu deixo para as mães que têm uma criança igual a minha, o meu, é que elas tenham fé de Deus, força, sabe? E tenha mais carinho, dedica mais. Uma criança dessa é um anjo, né? É um anjo que Deus coloca na nossa mão e poucas pessoas são escolhidas para ter uma criança deficiente, porque cuidar de um deficiente é dom, não é fácil. Então eu falo para todas as mães que pede Deus força e dá carinho, dá o que puder, sabe? Tira carinho de onde não tem e doa para seus filhos, não desampare, sabe? Sai com eles para passear, leva assim num culto ou numa festa ou onde for, como se fosse uma criança normal. Trata eles como se fosse normal. Não traz ele como um deficiente, como normal. Leva no meio das crianças para ele ver, né? Para ele sentir alguém, porque eles são um ser humano. Só são diferentes, mas eles são um ser humano. Para as filhas, a mãe é um exemplo a ser seguido. Minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira. Ela nunca mediu esforços para nos fazer felizes. Nós tivemos uma infância bem difícil e ela nunca mediu esforços para dar para a gente sempre o melhor. Queria aproveitar, né, e falar para minha mãe o tanto que eu a amo, o tanto que ela é importante para mim, porque minha mãe é meu porto seguro. Eu às vezes tenho até medo de perdê-la, porque eu não consigo imaginar minha vida sem minha mãe, porque tudo que eu preciso, tudo tem sempre minha mãe. Então eu só tenho para dizer para ela que eu a amo muito, que ela é tudo que eu tenho de mais valioso, que ela é o meu porto seguro e que, não sei, é muito amor, sabe? Que bom. É muito difícil falar da minha mãe, porque minha mãe, ela é um exemplo de vida para mim. Eu não imagino, a minha mãe é minha fortaleza, então eu não imagino tudo que eu faço na minha vida. Minha mãe é minha melhor amiga, então tudo que eu faço na minha vida, eu tento me basear nela, eu tento me basear nas atitudes dela. Então eu não consigo imaginar minha vida sem minha mãe nunca. Nunca. Minha mãe sabe da admiração que eu tenho por ela. Eu falo isso pra ela todos os dias. Ela sabe da admiração que eu tenho por ela e eu falo da minha mãe com muito orgulho. Eu tenho orgulho da mãe que eu tenho, porque ela é uma vencedora. Ela é um exemplo de bondade, ela é um exemplo de amor ao próximo, como eu disse. Ela é um exemplo de honestidade. Ela é muito guerreira. Então minha mãe é uma heroína. Eu falo, todo mundo, as minhas amigas, todo mundo que me conhece sabe a admiração que eu tenho pela minha mãe. Então ela sabe que eu amo ela muito, ela sabe que ela é meu espelho, que eu falo isso pra todo mundo, eu demonstro o amor que eu tenho pela minha mãe, graças a Deus. Mãe, feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães!